Você sabia que não existe ritual de queima de karmas? E que também não existe uma data específica lá no teu mapa pessoal que te mostra quando que os seus karmas vão ser encerrados? E que também não existe nenhum método que vai eliminar os karmas que você carrega nessa vida? Bom, eu preciso te explicar como que os karmas funcionam dentro da visão cabalística, que é a base da numerologia cabalística. Então, nós precisamos entender o que são esses karmas. É bem simples. Os karmas que a gente tem na numerologia cabalística, eles mostram algo que em vidas passadas nós fizemos de maneira errada, de maneira equivocada, muitas vezes até de maneira intencional, como é o caso das dívidas kármicas, que são ações erradas feitas de maneira intencional. Nesse caso, quando a gente entende que os karmas mostram ações, a gente então vai entender que não tem como anular uma ação. Eu vou ser mais explícita nessa explicação, tá? Vamos imaginar que em vidas passadas eu matei uma pessoa. Alguém me fez uma raiva muito grande e eu tirei a vida dessa pessoa. Eu a assassinei. Como que eu vou queimar uma ação de assassinato? Aquela pessoa, vamos imaginar um homem, um pai de família, ele deixou filhos, ele deixou esposa, ele deixou os pais, os irmãos, a família inteira. O trabalho, ele deixou muitas coisas. Como que eu vou queimar uma ação de assassinato? Consegue perceber aqui então que quando a gente fala de karma, não tem como queimar essa ação negativa? Então, quando a gente diz, olha, não tem queima de karmas, é porque a gente está falando disso, que os karmas eles não podem ser queimados, nem anulados, e sim corrigidos. E nessa correção entra o método que eu chamo de método ACS. Por quê? Porque a gente vai ter aqui com os karmas o aprendizado, a correção ou a superação do que eles significam na nossa vida. Então, por exemplo, determinados karmas falam que a gente precisa aprender a ter empatia. Então, se eu tenho essa empatia, mas de maneira muito baixinha, isso quer dizer que eu vou ter que aprender a ter mais empatia. Se eu tivesse dificuldades de aprender a ter empatia, então aqui eu estou falando de uma superação, por exemplo. Ou mesmo de uma correção, quando eu sou uma pessoa que tem zero empatia, sei disso e preciso corrigir isso dentro de mim. Então, a gente, quando fala de karma, a gente está literalmente falando de algo que precisa ser aprendido, corrigido ou superado. Quem já estudou a numerologia cabalística ou já teve acesso a algum conteúdo sobre karma sabe da importância de entendê-los na vida atual. Isso porque a maioria de nós traz algum karma para correção, que pode ser também aprendizado ou superação, como eu acabei de dizer. E esse curso, ele é para todas as pessoas que desejam entender de maneira mais profunda qual é o karma que carrega. Mas não só isso. Quando você faz esse curso, você também pode saber quais são os karmas das outras pessoas que você conhece, dos seus familiares, seus filhos, se você os tiver, companheiro ou companheira, enfim, você tem como saber quais são os karmas de outras pessoas e ajudá-las também nesse entendimento, nesse conhecimento. Porque os karmas, eles só vão poder ser aprendidos, corrigidos ou superados se você entender a fundo o que de fato cada um deles significam. Além disso, esse curso ele também é para quem é numerólogo profissional, para quem já atende outras pessoas através da numerologia cabalística, mas sente que o conteúdo que detém não é um conteúdo tão aprofundado. Então, os especialistas, eles podem sim estar adquirindo esse curso para conseguir levar mais informação aos seus consulentes e, com isso, fazer com que eles prosperem mais através desse conhecimento dos karmas dentro da numerologia cabalística. Então, se você deseja saber como que você vai utilizar esse conhecimento
para ter ações mais assertivas. E claro, quando você faz as ações da maneira correta, quando as tuas atitudes são as melhores atitudes, isso vai trazer para você muito mais prosperidade. Por quê? Porque as tuas ações estão condizentes àquilo que você precisava fazer. Muitas vezes as pessoas, elas me buscam dizendo: olha, eu já tenho um mapa, eu já tenho uma assinatura, aquela conhecida como assinatura de poder, assinatura de realização, e as pessoas dizem: olha, minha vida não prosperou. E muitas vezes o que está impedindo essas pessoas de prosperarem é justamente a parte dos karmas, que elas não compreenderam da maneira correta. Então, é importante deixar isso claro. Muitas vezes, uma pessoa não consegue prosperar na vida porque justamente ela não conhece o que o karma que ela carrega significa de maneira profunda. Isso porque a forma superficial de explicar um karma deixa muitas lacunas em aberto. E esse conteúdo que deixa de ser recebido pode ser justamente onde a pessoa está errando. E é por isso que é tão importante você ter acesso a esse conteúdo. Porque justamente você vai entender a numerologia na parte dos karmas de maneira profunda, fazendo com que você tenha ações mais assertivas e consiga prosperar em todos os sentidos da sua vida. Por sinal, eu já atendi mais de 15 mil pessoas através da numerologia cabalística. E é interessante dizer que a maioria delas, quando recebem o mapa, elas vão direto para os karmas. E quando elas analisam os karmas, elas me dão um feedback dizendo: olha, Bia, aquilo que está descrito no meu karma é justamente o que eu já vivi na vida atual. Ou estou vivendo agora ou já vivi. Isso porque os karmas, eles narram muito essa nossa trajetória agora. E por isso é tão importante conhecê-los. E nessa mais de uma década de atendimentos na numerologia cabalística, eu posso te dizer que os karmas, eles influenciam muito nossas vidas. E eu vou dar o meu próprio exemplo. Dentre os karmas que eu possuo, eu tenho a lição kármica 6. Que mostra que em vidas passadas eu provavelmente abandonei a minha família. Seja esposa, esposo, filhos, abandonei talvez os meus pais ou os meus avós ou outros familiares que precisavam de mim, que precisavam do meu acolhimento, do meu apoio, da minha responsabilidade como membro ali da família. Como consequência, na vida atual, por exemplo, desde muito cedo eu já tive responsabilidades dentro da casa dos meus pais. Aos 9 anos de idade, meu irmão mais novo nasceu e como minha mãe trabalhava e meu pai também, eu precisava cuidar dele. Então eu fazia o papel de mãe também do meu irmão, né? Além de ajudar minha mãe nas coisas do trabalho dela. Então, muito novinha, eu já ajudava ela. Mas não só isso. Como essa lição kármica 6 fala de abandono, possível abandono de filhos, eu hoje tenho 2 filhos que eu crio sozinha. Então eu consigo entender que toda essa responsabilidade que eu tive desde a minha infância, junto dos meus pais, até ali ajudar eles na criação do meu irmão, e hoje, tendo 2 filhos que eu crio sozinha, eu consigo entender que isso faz parte da minha lição kármica 6. Que na vida atual está me dando a oportunidade de fazer aquilo que eu deixei de fazer em vidas passadas. E se você não entende nada de karmas, eu já vou dar uma breve explicação, tá? A lição kármica, ela mostra algo que em vidas passadas a gente precisava fazer e não fez. Então aqui eu tô falando de uma lição, tá? Por isso que o nome é lição kármica, é algo que precisava ser aprendido e a gente deixou de fazer. Já a dívida kármica, como o nome já fala de dívida, é porque mais ou menos significa realmente isso. É algo que a gente deixou de fazer, ou seja, a gente fez errado e por isso que a gente deve esse aprendizado. Então a dívida kármica, o que a gente está devendo é o aprendizado, ou seja, nós devemos aprender o que isso significa para as nossas vidas, tá? Então a lição kármica fala de algo que precisava ser aprendido e que não foi negligenciado.
Já a dívida kármica, ela vai falar sobre uma correção mesmo. É algo que precisava ter sido aprendido e não foi. E não foi de maneira proposital. E um dos meios de você saber se você tem uma dívida kármica ou se alguém que você conhece tem uma dívida kármica é através da data do nascimento. Isso porque quem nasceu no dia 13 tem a dívida kármica 13. Quem nasceu no dia 14 tem a dívida kármica 14. Quem nasceu no dia 16 e no dia 19 também tem essas respectivas dívidas kármicas. Então, se você ou alguém que você conhece nasceu nessas datas, essa pessoa já carrega consigo essa dívida kármica. Porém, é importante dizer, tá? Essas pessoas, elas podem ter outras dívidas kármicas também. Como podem ter a mesma dívida kármica duplicada, triplicada ou até mesmo quadruplicada. Então, se você deseja aprender o que os karmas significam de maneira profunda, para justamente poder aprender, corrigir ou superar o que eles significam, esse curso ele é para você. Porém, é importante dizer que os karmas, eles não falam só sobre o passado, ou seja, o karma que você trouxe para a vida atual, você precisa sim trabalhar no aprendizado, correção ou superação do que ele significa. Porém, aqui tem algo muito importante que você precisa saber. Com esse curso, você vai aprender as 9 lições kármicas e as 4 dívidas kármicas. E por que isso é tão importante? Porque você, ao aprender o que todos esses karmas significam, você tem como evitar gerar eles na vida atual. É isso mesmo. Os karmas que você traz no seu mapa, eles mostram como se fosse uma foto do seu passado e do que você precisa trabalhar na vida atual. Porém, todos os dias nós agimos e reagimos. E essas nossas ações e reações podem estar gerando novos karmas na vida atual. Então vamos a um exemplo? Alguém que não tem uma lição kármica 8, se age de maneira errada no seu lado financeiro, pode estar agora, na vida atual, gerando para si essa lição kármica. Por isso que é tão importante entender o que os outros karmas significam, né? Não só aqueles que a gente tem, mas os outros também, para evitar cometer esses erros na vida atual e evitar que esses karmas agora atrapalhem ou venham realmente ali a dificultar a nossa prosperidade. Então, você tem como não só aprender o que os karmas significam, aplicar isso na sua vida, como na vida de pessoas que você conhece, as pessoas que você ama. E para quem é numerólogo ou numeróloga profissional, isso faz com que você leve muito mais informação para os seus consulentes. Logo, eles tendo mais informação, isso quer dizer que eles vão conseguir ter mais chances de trabalhar esses karmas e, através do seu atendimento, conseguirem ter mais prosperidade na vida deles. Você vai, então, aprender esse conteúdo, que é um conteúdo profundo, porém muito didático, muito direto ao ponto. Em apenas um dia, você consegue estudar todo o conteúdo desse curso e já consegue aplicá-lo na sua própria vida. E para quem é numerólogo, você já consegue passar as orientações de maneira muito mais assertiva para os seus consulentes. E as aulas estão todas gravadas em videoaulas dentro da plataforma da Hotmart, onde você vai ter acesso ao conteúdo desse curso e vai poder estudá-lo quantas vezes você quiser no seu tempo. Bom, e como esse curso ele é um lançamento, eu vou te dar a oportunidade de estar adquirindo ele por um preço muito acessível, que é apenas R$ 97. E você ainda pode parcelar em 10 vezes de R$ 9,70 no cartão de crédito, tá? E para adquirir esse curso, você vai clicar no link que está fixado aqui abaixo desse vídeo, na descrição dele. Te vejo então dentro do curso. Até lá!